Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de filosofia, mais especificamente sobre ética, e vamos tratar no tema de hoje sobre os fundamentos da ética. Como é que surge a ética? Para que serve a ética na sua origem, lá no seu surgimento? E quando a gente fala de surgimento, de origem, principalmente numa perspectiva filosófica da ética, claro que a gente vai retornar aos gregos antigos, mas ali especificamente no tempo de Platão, Sócrates, que são os pensadores, no caso, que se preocupam de forma originária em relação a essa temática, e eles constroem lá no seu começo, lá na sua origem, as bases de uma perspectiva ética no sentido filosófico ou mesmo, se quiser, científico. Então, para a gente iniciar, é preciso a gente fazer uma retomada nesse âmbito filosófico na perspectiva de que no início, o que a gente tinha na civilização grega antiga? A gente tinha uma civilização muito ligada às concepções mitológicas, ou, se quiser, às questões religiosas, onde eles acreditavam em que existia um deus ou deuses para cada tipo de situação na esfera do cosmos. E aí, quando eles estão colocando dessa forma, a gente tem que se reportar à literatura, onde diz que, por exemplo, existia um caos, que é considerado a grande base, o grande início do todo existencial, e depois veio Gaia, que é a Terra, aonde pode-se traduzir, pode-se dizer que é a deusa da ordem. Então, diante desses dois lados, a gente tem aí duas bases que para a ética são fundamentais. Se por um lado a gente tem o caos, aonde pressupõe-se em sua tradução, na sua construção, na sua interpretação, pressupõe a desordem, a desconstrução, onde as coisas não se sustentam, onde existe um abismo, e se a gente for levar para esse lado, pode-se dizer também que é do caos que vem também o mal, porque causa justamente a desordem. Olhando por essa perspectiva. E por outro lado, a gente tinha a Gaia, que no caso seria a ordem, que seria o conhecimento ordenado, a razão ordenada, para que, diante do caos, você coloque uma perspectiva na sociedade, na civilização e na existência, uma perspectiva organizacional. Então, pode-se levar também para o outro lado, no sentido do bem. Então, já há um confronto, já um conflito muito bom em termos de base para a gente discutir a filosofia no sentido ético. Veja, então os gregos antigos consideravam que existiam essas duas forças, a força do caos e a força da ordem. Então, qual é a perspectiva em que leva a ética? A ética se baseia em quê? De onde é que surge? Qual é a base da ética no sentido de procurar uma perspectiva de boa convivência, de uma convivência alegre, feliz, onde as pessoas consigam conviver e viver de forma harmônica? Exatamente na ordem. A ordem, no caso Gaia, aqui, é que daria essa base. Tanto é assim que os gregos consideravam o universo, o cosmos, um tanto quanto organizado. Existia para ele uma lei, uma lei que regia todas essas conjunturas cosmológicas, toda essa existencialidade cosmológica. Então nada estaria fora dessa lei do cosmos. Cosmo, inclusive, já diz isso, é ordem. Então nada estaria fora dessa ordem. Qualquer coisa que viesse a desestabilizar essa ordem, desestabilizar essa lei, essa norma universal, essa norma cosmológica, seria considerado como um mal. Então, vamos entender o seguinte: se a ética, hoje, a gente fala muito na perspectiva do bem, numa perspectiva da verdade, numa perspectiva da liberdade, inclusive, dentro dessas duas conjunturas anteriores, então, evidentemente que a ética só pode estar atrelada, antenada, conjugada, conectada com a ordem, conectada com Gaia.
conectada com a Terra. Então, a ética se liga, consequentemente, à ordem, se liga, consequentemente, a uma conjuntura universal, inclusive com uma força que eles acreditavam que era da própria condição do universo, e começa também a atrelar essa organização, a atrelar essa forma de existir, de coexistir com os outros, numa perspectiva também de organização. Então, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer relação que você tenha que desestabilize a sociedade, que desestabilize os relacionamentos, desestabilize a sua vida, a sua existência, consequentemente, isso não seria uma condição ética, nem para você, nem para os outros, nem para a sociedade e nem para o universo. Atrela-se aí o universo, que é muito importante, porque o homem, enquanto ser ético, lá no seu surgimento, enquanto disciplina, enquanto disciplinamento ético, ele está amparado com o universo. Então é nessa linha que os filósofos fundadores ou cofundadores da ética, eles também irão construir suas bases. Quando eu falo dos filósofos que vão construir uma base nesse sentido, claro que tem uma forte influência de Homero, da Ilíada de Homero, e as narrativas, inclusive dos pré-socráticos, os fragmentos pré-socráticos também vão auxiliar muito nessa linha, principalmente quando a gente vai falar de Heráclito e Parmênides, onde os dois vão estar contemporaneamente discutindo como é que funciona, como é que existe a questão do ser. Por exemplo, para Heráclito, o ser é sempre movimento, está sempre em fluição. Já para Parmênides, o ser está parado, e inclusive sobre aquilo que eu não posso pensar, aquilo que não é Platão, aliás, Parmênides vai querer descartar. Então, essa discussão pré-socrática dos fragmentos, mais Homero, nas discussões mitológicas em relação aos deuses, as forças políticas, as forças de governo também, e vão também influenciar essa construção filosófica do início da ética. O mais importante perceber agora nesse início é que para os filósofos iniciais, para os pré-socráticos, para os filósofos antigos, para os filósofos gregos, atrelar a ética à organização é fundamental. Porque para eles o universo é organizado. Então qualquer coisa fora dessa organização desestabiliza o universo, sociedade, o indivíduo e a existência. Inclusive, para vocês terem uma ideia, para que o indivíduo ele seja considerado nesse momento histórico, antigo, grego, para que ele seja considerado virtuoso, esse indivíduo tem que estar conectado, eles têm que estar em concordância, em adequação com essa condição universal, com essa organização universal. Desenvolvendo, inclusive, aquilo que ele tem de melhor na conjuntura universal. Nesse parâmetro, nessa visão cosmológica. Ele tem que desenvolver aquilo que ele faz de melhor. Qualquer coisa fora dessa condição que ele faz de melhor, ele estaria em desarmonia com o universo, não estaria conectado, estaria causando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio causa um dano ético. E esse dano ético pode dizer também que é também um dano para a condição dele na sociedade grega, principalmente porque ele também não estaria sendo um ser virtuoso, ele não estaria causando uma virtuosidade, porque ele estaria desconectado, estaria causando uma desarmonia. Então veja que a palavra harmonia, organização, cosmologia está na base da construção da ética. Isso é importante porque quando a gente vai observar, por exemplo, o pensamento de Sócrates, Sócrates é o primeiro a tirar a filosofia dessa visão metafísica, ontológica, de uma visão transcendental, para colocar numa visão mais real, numa visão mais antropológica. Inclusive, eu costumo dizer nas minhas aulas de filosofia que Sócrates é o filósofo da antropologia.
é o filósofo que vai pensar o sujeito, que vai pensar o indivíduo, que vai pensar a humanidade. Então, Sócrates, ele tem uma das frases, inclusive emblemáticas, que ele vai dizer o seguinte: é preciso conhecer a si mesmo. Né? Essa perspectiva de conhecer a si mesmo é justamente numa preocupação filosófica profunda de dizer o seguinte: antes de você sair falando, antes de você sair dizendo que você sabe, que você tem conhecimento, primeiro pergunte se você se conhece, se você tem conhecimento de si mesmo, profundo, se as verdades que você diz saber, se as verdades que você proclama, se essas verdades realmente são devidamente verdades, se essas supostas verdades, esse suposto conhecimento, se realmente ele tem fundamento, se realmente ele tem base, se ele se sustenta, porque aquilo que você considera que de repente é a construção da sua vida, a construção da sua existência, das suas relações, inclusive com os outros, pode ser que não sejam verdade. Exemplo: ser escravo ou não é uma condição da existência do indivíduo, do sujeito, do ser do sujeito, ou apenas uma imposição social? Essas perguntas Sócrates fez. Outra coisa são as suas crenças, como, por exemplo, acreditar em determinado Deus. Então, será que esse Deus que você acredita realmente é aquilo que é? Ou é uma imposição, ou foi uma narrativa construída, ou foi algo que foi dado por gerações e gerações e você repete sem ao menos pensar em relação a esses deuses? Então é preciso pensar também sobre os deuses. É preciso pensar sobre essa condição que os deuses lhe colocam em relação de verdade. Uma outra questão bem profunda e emblemática no pensamento socrático, em termos de maiêutica, em termos de pergunta, em termos de questionamento, é em relação a governos, à política, ao poder. Como é que eu posso dizer que esse poder é determinante para as minhas relações, para o meu modo de existir, para o meu modo de ser? Então, a política também é colocada em xeque, é colocada em discussão no pensamento socrático. Percebam o seguinte: bases importantíssimas da convivência aqui colocada por Sócrates também são a base da ética. É a base, inclusive, depois, mais tarde, da moralidade, da normatividade, da justiça, que envolve a questão da ética. E questões que é aqui colocado nesses âmbitos, que envolve, por exemplo, a questão dos valores. Se eu valorizo muito a questão da escravidão, a construção da escravidão nessa perspectiva, então, evidentemente, que a escravidão é um valor máximo. Se eu valorizo muito a questão do deuses ou Deus, então, claro que Deus também vai ser um valor máximo. Se eu valorizo muito a política, o poder, o Estado, nessa perspectiva, então isso também vai ser um valor máximo. Então, qual dos valores eu poderia colocar em patamares para que balize a minha vida, para que oriente a minha vida e para que nessa perspectiva eu passe a conviver com o outro e agir com o outro de forma ética? Então, é baseado na questão de Deus ou dos deuses? É baseado na questão do Estado, da política? É baseado numa condição de estar no mundo como escravo, ou como filósofo, ou como um artesão? Então, qual é a possibilidade de convivência dentro da minha perspectiva de ser? Então, são essas perguntas, a partir do conhece a ti mesmo, que Sócrates vai fundar um pensamento antropológico da filosofia, mas justamente antenado ou dando base a uma perspectiva também da ética. Inclusive, quando se fala em Sócrates e nessa questão da ética, é importante se dizer o seguinte, que Sócrates está buscando a verdade constantemente, base da ética. Então, como é que ele buscava essa verdade? Perguntando, questionando. Inclusive, ele vai ser penalizado, ele vai ter problemas com essa pergunta, com essa hermenêutica, com esse questionamento constante das bases do pensamento grego, problemas a ponto de levá-lo à prisão, de levá-lo à condenação e, consequentemente, à morte. Então veja que são questões sérias, são questões que pensavam
que dialogavam, que questionavam, que refletiam as bases da sociedade grega antiga. Sócrates, então, começa a fazer esse questionamento em busca de a verdade. Será que tudo isso é verdade? Os deuses, a política, as condições existenciais? Será que tudo isso é verdade? Se não for verdade, a gente está cometendo um problema seríssimo, que é do ethos grego. Ethos, que quer dizer aquilo que é você, aquilo que caracteriza você, a sua forma de ser. Então esse ethos grego aí começa a entrar em questionamento a partir do pensamento socrático, porque até então não era discutido se foram os deuses que determinaram, ok, vamos obedecer e vamos viver dessa forma. Se é um modo de ser, de existir na sociedade grega por convenção, por status quo, então ok, vamos viver e vamos existir. Se é algo que o Estado impõe, ok, então vamos lá, vamos existir dessa forma, vamos conviver dessa maneira. Sócrates coloca isso em xeque, coloca isso em discussão e não permanece mais a mesma coisa na ética. Então, a ética começa a entrar nessa discussão política, começa a entrar nessa questão religiosa para fazer esse tipo de questionamento. Por isso que a ética tem um nascedouro na filosofia. É por isso que a filosofia anda de braços dados com a ética. Porque perguntar eticamente é perguntar filosoficamente. É verdade isso que está sendo colocado? O saber posto é esse que deve imperar? Então a ética questiona muito sobre essa perspectiva. Uma outra questão que a gente pode colocar aqui em relação ao pensamento socrático é a busca para melhor convivência na sociedade grega, na democracia ateniense, na democracia grega. Essa busca por uma boa convivência, pelo bem-estar da sociedade, é uma outra base que Sócrates acaba dando também à ética. O bem aqui é um parâmetro máximo. Então perceba que é o seguinte, que as bases do pensamento socrático para a construção da perspectiva ética é, primeiro, a verdade, né? Inclusive, ele vai levar isso para a ética na seguinte frase: só pratica o mal quem desconhece a verdade. Então, verdade como o primeiro pressuposto fundamental para a construção de um encaminhamento, de uma convivência ética. E, uma vez conhecendo a verdade, não pratique mais o mal. Não se pratica mais o mal. Então, o mal é consequência da ignorância. O mal é da ignorância. E a ignorância, nessa perspectiva grega, socrática, filosófica, é a partir da desorganização, que é onde a gente volta para aquele começo da minha fala. Da desorganização, do desequilíbrio, da desarmonia, do encobrimento. Então, o encobrimento, a ocultação, a omissão, a desarmonia em relação a tudo isso não causa no indivíduo um ser virtuoso. Então, para você encontrar virtuosidade, você tem que encontrar tudo isso. E para isso, você tem que buscar o conhecimento, buscar a verdade, para, consequentemente, praticar o bem e disseminar o bem. Esse foi o objetivo de Sócrates. Infelizmente, quando você questiona dessa forma e busca esse conhecimento dessa maneira, consequências vêm. E a consequência foi exatamente a morte. Sócrates, considerado um dos mais sábios da Grécia, considerado inclusive por Platão o filósofo dos filósofos, personagem constante em seus diálogos, como personagem principal, ele traz esse enredo da ética muito forte, é uma busca para uma melhor sociedade, é uma busca para uma melhor convivência. A ética, nesse sentido, ela tende a organizar a sociedade, organizar a política, trazer de volta a harmonia para o universo. Essa harmonia, consequentemente, vem amparada numa base do bem, e é por isso que a ética ela tem essa base socrática, ela tem essa base filosófica, ela tem esse viés com a verdade, tem esse viés com a perspectiva do bem como um todo, e é por isso que a ética, nesse sentido, a sua origem pode-se dizer que é a partir desses pressupostos que foram colocados por mim hoje aqui. Bom, pessoal, hoje eu queria falar sobre essa base, sobre essa origem da filosofia, dentro dessa construção da ética, principalmente a partir do pensamento socrático. Nas próximas aulas eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, mas na perspectiva de Platão, ok? Então é isso por hoje, até a próxima. Abraço!